Então, eu sou a Angélica Queiroz, eu sou fisioterapeuta e aqui na internet fazem 3 anos que eu comecei a postar aqui dicas de como você pode cuidar do seu rosto de uma forma 100% natural, dentro da sua casa, com as suas próprias mãos, ou seja, com investimento baixíssimo ou quase ou zero praticamente, porque para você conseguir cuidar do seu rosto e deixar ele mais bonito e mais jovem de forma natural, você precisa do quê? Em primeiro lugar, ter disciplina, porque é como se fosse uma academia para o corpo, se você faz só uma vez e esquece para lá, não vai dar o resultado esperado, né? A gente está trabalhando a parte muscular aqui. E também precisa ter um creminho ou um óleo facial. Hoje nós vamos precisar, inclusive, já separar aí o seu creme ou o seu olhinho. Ou seja, tá vendo? O investimento é só isso, é baixo. E também ter um cronograma aí para você seguir, porque não adianta ficar fazendo coisas aleatórias por aí, tá? Um dia faz isso, outro dia não sabe o que fez. Não, tem uma rotina certa para você fazer para que você consiga ter resultados, tá? Então é isso que eu trago para vocês aqui. Eu vou ensinando essas dicas, essas técnicas. São técnicas que já existem, que eu já trabalhava com elas e aplicava nas minhas pacientes e comecei a aplicar em mim e comecei a ver resultados. E também tem as técnicas que eu fui estudando, e com isso eu desenvolvi um método que é o método MAQ. E é esse método que eu ensino para as minhas alunas queridas. E com isso a gente vai tendo nossos resultados e ficando lindas, maravilhosas todas juntas, porque nada melhor do que a gente conseguir se cuidar, não é mesmo? E com as nossas próprias mãos a gente tira aquele tempinho pra gente, é maravilhoso, né? Então, bora lá para o que a gente vai falar hoje. Essa live é para quem já começou a ter aquelas ruguinhas no pescoço, a gente vai falar da parte da frente do pescoço, tá? Mas, inevitavelmente, eu vou acabar falando aqui da cervical também, porque mesmo para fazer a massagem, a gente precisa tomar cuidados aí, tá? Porque as pessoas, às vezes, acham que, por ser uma massagem, um negócio bobo, assim, é fácil de fazer. Até é fácil, mas desde que você saiba fazer, executar tudo da maneira correta, tá? Então, às vezes, você tá fazendo uma massagem no pescoço e tá forçando demais aqui a cervical, vai começar a dar dores no futuro, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Essas coisas, algumas coisas parecem ser simples demais, uma massagem, uma ginástica, um exercício, mas se não for feito da forma certa, primeiro que você não vai ter o resultado desejado, segundo que você pode se machucar, outra que você não pode causar rugas onde não tem ou piorar as que já tem. Então, ninguém merece, né? Então, vamos aprender, mas aprender da maneira correta. Se você não entender o fundamento e só ir replicando coisas que vão aparecendo por aí, em algum momento vai dar ruim. Massagem não é só você ir lá e ficar replicando. Então, tenha um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá na parte da prática, mas vamos entender primeiro por que você está aqui, né? Então vamos lá. Olha só como é importante. Agora eu vou falar sobre as contraindicações dessa massagem e das outras também que nós fazemos por aí. Tá vendo? Se eu só chegasse aqui e falasse, vamos fazer isso e isso, vocês não iam compreender que existem sim contraindicações quando nós pensamos aqui em fazer uma massagem, tá? Então, toma cuidado quando você, como eu falei mais uma vez, vê as coisas na internet e já vai começar a replicar. Contraindicações principais: febre, dor de garganta, inflamações, infecções. Quando você está com febre, significa que tem algum vírus, alguma coisa aí chegando no seu organismo, né? Então, nesses casos, a gente não vai trabalhar com massagem, com ginástica facial, seja lá o que for. Claro que, em primeiro lugar, porque você vai estar debilitada, não vai estar, né? Igual essa semana mesmo, eu tive 2 alunas minhas que estão dentro do meu método que estão com resfriado. Aí eu falei para elas, não faça aula hoje, vamos pular a aula, se cuida direitinho. Quando você estiver 100% bem, para essas 2, né? Aí a gente volta e vocês retomam as aulas gravadas e as aulas ao vivo comigo. Elas, ok, entenderam, bonitinho. Por quê? Se você tem uma infecção, se você ficar massageando e tal, teoricamente essa infecção pode até se espalhar pelo corpo. Porque quando a gente fala dos fluidos, o sangue, o líquido linfático, ele flui por todo o nosso corpo. Então, se você está com uma infecção de garganta e fica massageando a garganta, pode acontecer, tá? Desse vírus se espalhar por outras partes do seu corpo. Tô falando assim, é para assustar mesmo, para vocês entenderem que, às vezes, a gente tem que prestar atenção nos pequenos detalhes. Às vezes não, sempre, né? Então, é por isso que eu tenho feito essas lives também, para vocês tomarem consciência disso. Mesmo as massagens, mesmo a massagem facial, a ginástica facial sendo algo teoricamente simples, mesmo o meu método MAC sendo algo que você olha e fala assim, esse exercício aqui é até que, né, dá para...
existem também as contraindicações, tá bom? Então, febre você não vai fazer. Então, se você tá com febre, geralmente você vai ter alguma inflamação, infecção, principalmente na garganta ou em qualquer outra parte. Cirurgias, gente, qualquer tipo de cirurgia que você tenha feito nessa região, parece algo. Alguém que pode estar me ouvindo pode até pensar assim, ai, mas é óbvio que se eu fizer uma cirurgia eu não vou fazer massagem, mas mesmo óbvio precisa ser dito, porque mesmo, gente, eu já vi tanta coisa por aí que você fala, precisa falar o óbvio, precisa falar o óbvio. Então, assim, às vezes a pessoa fez uma cirurgia, mesmo que pequena, tirou uma pinta, sei lá, não vá fazer massagem na região e nem próximo dessa região. Cirurgia plástica. Eu falei para vocês que eu trabalho com pós-operatório de plástica, né? E, gente, é incrível, mas vira e mexe eu recebo mensagem inbox de pessoas falando: ai, Angélica, eu fiz uma blefaroplastia, eu fiz um lift e eu preciso aprender a fazer uma massagem para desinchar logo. O que você me indica? Eu falo: misericórdia, não vá inventar de fazer massagem quando você faz uma cirurgia, porque aí você tem que fazer com um profissional, por quê? Às vezes a forma de fazer a massagem muda, a direção da massagem muda. Se tem ponto ali, está em fase de cicatrização, você também tem que, como se diz? Você corre risco de abrir algum ponto, de infeccionar alguma coisa. Então, uma contraindicação absoluta aqui é cirurgias recentes, tanto na região quanto aos arredores, ok? Não vá fazer massagem nessas ocasiões, combinado? Se a pele não estiver íntegra, o que significa a pele não estar íntegra? Algum machucado, alguma lesão, às vezes a pessoa tem algum problema de pele e a pele não está legal neste momento, né? A pele está irritada, vermelha, você também não vai fazer. Fez algum peeling, alguma coisa que está descamando muito a pele, você também não vai fazer. Porque a pele está sensibilizada e na massagem nós vamos o quê? Manipular a nossa pele, o nosso rosto, né, com as nossas mãos. Então, olha só que importante vocês saberem disso, mesmo sendo algumas coisas até meio óbvias, mas o óbvio, como eu falei, precisa ser dito, tá bom? Então, olha só que importante a gente entender isso daí. Por isso que eu não posso chegar aqui já ir jogando a massagem de cara para vocês. Lá nos rios, alguns eu até já chego ensinando, mas eu tenho falado o máximo possível para vocês não fazerem coisas erradas, tá? E os rios são vídeos mais curtinhos, né? Mas eu tento passar o máximo de informações possíveis, mesmo dentro daquele 1 minuto e meio. Bom, a massagem ela vai ser legal para o pescoço, por quê? Porque ela vai melhorar a circulação sanguínea, como eu falei. Quando a gente trabalha, quando a gente pensa em circulação sanguínea, em aumentar a circulação, mais sangue é vida. Eu falo, sangue é vida, não é? Chegando mais sangue no nosso tecido, o tecido ele fica mais irrigado, mais oxigenado, melhora como se diz? A nutrição. O tecido fica bem nutrido, né? Não fica aquela pele apagada. Então a pele já fica com viço melhor, fica com um aspecto mais bonito, né? Então a massagem vai trazer isso aqui para o nosso pescoço. E também vai relaxar a musculatura que vai ficando tensa por conta dessa contração que nós fazemos em excesso no dia a dia, né? Então vamos lá. Antes de aplicar o seu creminho, vamos fazer o seguinte: nós vamos ajustar a nossa postura, porque, como eu falei, mesmo durante a massagem, é muito importante nós mantermos essa boa postura, tá bom? Porque com a postura ruim, o pescoço fica ruim, então, mesmo durante a massagem, vamos ajustar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ajustou a postura. Se você quiser melhorar a postura, deixar ela melhor ainda, coloca as mãos para trás e tenta tocar os cotovelos, tá? Que isso automaticamente, durante o dia, você pode fazer isso conforme você perceber que a postura não está boa. Isso automaticamente já dá esse ajuste legal, perfeito? Então, vamos lá. Nós vamos aplicar o nosso olhinho ou o nosso creme, tá? Uma coisa que é extremamente importante é, quando você perceber que o seu creme ou o seu óleo estiver secando, sua pele absorver ela muito rápido, o que você faz? Reaplica, tá? Na massagem, nós precisamos sim manter esse bom deslizamento. Não adianta ficar forçando demais a pele. Tá vendo como até isso, Alessandra, é extremamente importante eu explicar para vocês? Porque tem gente que às vezes aplica um creme hidratante e a pele reabsorve rápido. Então, o que acontece? Você tem que ficar fazendo com mais força. Então, você vai estressar a sua pele e aí pode acontecer de aparecer petecas de sangue, algum rostinho, alguma coisa assim.
aparecer com hematoma no pescoço, às vezes não é legal, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, reaplique se for necessário. Então, ajustou a postura, ó. Puxa o ar e solta para a gente oxigenar tudo, né? E nós vamos aplicar aqui. Pode aplicar levando para cima ou para baixo, que não tem problema, porque aqui é só para espalhar o nosso produtinho, tá? Hoje eu já tô cheia de óleo no rosto, né? Mas vou passar mais um pouco, porque eu tive aula com as minhas alunas quase agora. Então, perfeito. Ajustou a postura. Nós vamos, ó, fazer um alongamento só para a gente começar aqui bem da forma correta. Vamos, ó, apoiar a mão aqui na frente, estica, olha lá para cima, mas só no seu limite, não vai forçar demais, é só para alongar aqui a parte da frente. Então, olhou lá para cima, segura um pouquinho, quem estiver fazendo comigo, e cuidado para não enrugar a testa enquanto você está olhando lá para cima, tá? Isso é consciência corporal, é a gente ir observando aí os movimentos aí no nosso rosto para a gente não exagerar. Desceu aqui, mesmo com a postura retinha, nós vamos levar o queixo em direção ao peito, para alongar também a parte da cervical, que é a parte de trás do pescoço, né? Como eu falei, é uma região que fica muito estressada, a gente fica contraindo tudo e futuramente pode dar dores. Então, mesmo durante a massagem eu tenho que me alongar, é extremamente importante, porque a gente já... O alongamento, ele deixa a nossa... mantém a elasticidade dos nossos músculos. E na massagem, o que nós vamos fazer? Eu já dei o spoiler até, porque nós vamos fazer na diagonal, para evitar a região da traqueia e da tireoide. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente apoia uma mão aqui, bem onde nós temos o começo aqui da nossa clavícula, né, esse ossinho, e nós vamos fazer no trajeto, ó, quem tiver dificuldade, é só se olhar no espelho, nós temos, ó, quando nós giramos o pescoço para o lado, nós temos um músculo grandão, que é esse que saltou aqui agora, que ele se chama esternocleidomastoide. Ele tem esse nome por um motivo, porque ele surge a partir do externo, do cleido, que é a parte da clavícula, e se insere no processo mastoide. Desculpa se eu estou falando grego, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Que fica aqui no crânio, né? A parte de trás da orelha. E nós vamos seguir exatamente este trajeto, tá bom? Que é na diagonal, elevando para trás da orelha. Tudo bem? Então, é isso aqui, ó. Nós vamos fazer isso... E nós vamos... Tem várias formas de massagear, inclusive uma das perguntas de alguma pessoa foi assim, eu fazia do jeito errado, obrigada por me explicar. Eu não sei qual forma que ela fazia, mas tem outras formas de se massagear também da forma certa, tá? E essa é apenas uma delas, tudo bem? Então, a gente mantendo a boa postura, o queixo mais retinho, nós vamos fazer um lado de cada vez. Acho que a nossa amiga foi embora. Parou de comentar, acho que ela realmente saiu da live. E a gente vai, ó, desliza. E aí, quantas vezes que a gente faz essa massagem? Vamos fazer, em média, de 10 a, no máximo, umas 20 vezes, tá? Ou seja, vai acabar sendo 10 para cada lado, ok? Mais do que isso, não há necessidade, tá? Com essa quantidade de vezes, a gente já vai ter pego direitinho aí o pescoço, tudo bem? Pego direito o que nós precisamos. Não precisa ficar, meu pescoço está muito péssimo de ruga, vou ficar o dia inteiro fazendo. Não faça isso, amiga, porque você vai estressar os seus tecidos e com isso você vai acabar não tendo resultados, tá bom? E aí a gente vai aqui, ó, levando para trás, né? E para cima. Não é, Patrícia? E aí a gente vai subindo aqui, ó. Então, ó, o trajeto é exatamente esse. Com isso, nós estamos pegando outros músculos também, tá? Mas esse aqui é pra gente ter essa referência. A gente tem um músculo bem grandão que recobre aqui, ele parece uma folha, que se chama platisma. E a gente também tá trabalhando ele. Ele fica, na verdade, assim, ó, mais pra cá, assim. Mas a gente também tá... ele também é extremamente importante, porque toda essa movimentação do pescoço, esses músculos que fazem. Então, a gente tá relaxando essa musculatura, diminuindo aí, né, com o passar do tempo essas ruguinhas, mas como eu falei, não é só esse exercício, só essa massagem que vai ser suficiente. O ideal é fortalecer a musculatura também fazendo os exercícios. Então é isso, eu não estou contando, mas devo ter feito aí já essa média de quantidade. Agora, deixa eu explicar para vocês aqui o que a nossa amiga, acho que é a Maria, né, perguntou. Que ela fez um curso e nesse curso ela aprendeu a fazer a massagem no pescoço levando para baixo. Deixa eu explicar para vocês.
Ó, eu já terminei aqui. Quem quiser, quem já fez a quantidade que eu fiz, já está suficiente, tá bom? Aí pode terminar o olhinho e já passar em outras partes do rosto, se for o caso. Mas é basicamente isso daqui. Vocês viram, quando agora fazendo, parece muito fácil, mas vocês viram tanto de explicação até chegar na forma correta de ser feita, não é? Então é isso. No meu curso, hoje a gente já vai direto ao ponto, mas eu vou explicando essas coisas pontuais para as meninas também, tá? Mas é extremamente importante vocês entenderem esses detalhes. Vamos lá. Vamos lá. Massagem no pescoço, a gente faz para cima ou para baixo? Das duas formas. Angélica, mas como assim é das duas formas? Você acabou de ensinar que é para cima, como assim faz para baixo também? Vamos lá, gente. Quando nós pensamos em massagem anti-idade, que é uma massagem aí, como o próprio nome diz, anti-idade é por quê? Porque a gente quer diminuir as rugas, né? A gente quer trabalhar assim essa parte aí digamos, da musculatura e tal. Como eu falei, é uma massagem. Eu acho que eu não falei, mas é uma pressão firme que a gente sente a musculatura se movimentando um pouquinho da pele também, né? Então, ela é chamada massagem anti-idade, certo? Um detalhe que eu não falei é que quando a pele é muito fininha, muito sensível, a gente faz um pouco mais suave, tá bom? Não força demais quando a pele tá muito flácida. Voltando aqui. A gente leva para cima. Por quê? Porque a musculatura, ela tá nesse trajeto de baixo para cima. E pensando bem aqui, gente, ninguém quer nada para baixo. Então, por exemplo, massagem na bochecha, instintivamente a gente não faz levando para cima. Ninguém faz massagem assim, ó. Por quê? Porque a gente não quer levar nada para baixo. Então, o pescoço, se a gente quer tudo lá para cima, a massagem tem que ser para cima também, quando a gente pensa em massagem anti-idade, que é o tema da live de hoje, correto? Então, anti-idade a gente vai levar, ó, lá para cima, porque a gente quer estimular tudo tônus lá para cima, não é? Ó, o rosto, tudo, a testa, a gente quer tudo lá para cima, certo? E quando é que faz para baixo? Quando nós fazemos para baixo, quando nós temos o intuito de desinchar o rosto. Aí nós vamos fazer uma massagem que se chama de drenagem linfática, que é uma massagem para ajudar a diminuir o excesso de fluidos, a retenção de líquido. Mas pescoço incha? Tem gente que tem edema no pescoço também. E quando a gente pensa em fazer a drenagem para o rosto, teoricamente, pelo menos eu espero que quem faz também faça o pescoço. E aí a gente vem aqui e leva para baixo. Por que faz para baixo? Vamos lá. Na drenagem linfática, nós temos que seguir uma direção correta, tá? E uma pressão correta. Por quê? Porque o líquido que está fluindo aqui no nosso corpo inteiro, que se chama linfa. A linfa é um líquido transparente que ela trabalha. Eu vou falar de uma forma geral aqui para a gente. Se eu for me adentrar demais, eu vou ficar aqui mais uma hora explicando. Mas basicamente ele é uma circulação que trabalha em conjunto com a circulação sanguínea. Então, o sangue está fluindo, e aí tem um monte de vasinhos aqui, vasinhos linfáticos mesmo, passando esse líquido junto, tá? O que acontece? E ele é importante por quê? Porque esse líquido, ele que vai tirar os malefícios lá do seu sangue, ele vai limpar, vamos falar assim, pronto, ele vai tirar a sujeira para poder o organismo eliminar. Então, quando você está doente, por isso que eu falo, por isso que não pode fazer massagem quando está com febre ou com infecção, inflamação, porque esse líquido, ele está trabalhando ali, ele trabalha diretamente com o sistema de defesa do nosso organismo, com o sistema imunológico, tá? Esse líquido linfático. Então, ele está ali trabalhando bastante para poder eliminar eliminar aquele vírus, aquela infecção do seu organismo, tá? A circulação linfática, ela trabalha dessa forma. Por isso que quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, a região fica edemaciada, ou seja, com excesso desse líquido. Porque a cirurgia, ela é como se diz? É algo sério para o corpo, né? Ele entende aquilo ali e fala, vamos reparar aquilo. Aí, com isso, enche de líquido a região. Então, vocês entenderam bem? Então, o sangue está fluindo e o líquido linfático está fluindo junto com o sangue, não lá dentro, mas grudadinho com o sangue. O sangue, ele tem uma bomba que é o coração, certo? Para o sangue fluir por todo o nosso corpo. A linfa, esse líquido linfático, ele não tem uma bomba para levar o sangue para o corpo inteiro. Então, o que ele faz? Ele depende da contração muscular para poder ir fluindo, certo? E ele flui para uma direção correta, tá?
E ele é bem lento. O sangue ele vai um pouquinho mais rápido, porque a bomba, né, o coração vai e o sangue vai fluindo, vai fluindo. E o líquido vai mais lento. Por isso que tem gente que fala assim: nossa, eu tenho retenção de líquido. Ah, um dia mais quente eu fico com a perna inchada, gestante, geralmente também retenção e tal. Por quê? Porque às vezes esse líquido não está conseguindo fluir tão bem. Às vezes a pessoa tem algum problema circulatório, a parte sanguínea também está um pouco deficitária, então começa a inchar, certo? Ou não, às vezes a pessoa só tem retenção mesmo e pronto, mas é por causa de algum déficit aí. E como eu falei, este líquido, ele segue por um fluxo correto. E quando a gente pensa no rosto, para que lado que ele flui? Esse líquido, eu tô falando, não tô falando grego não, gente, eu tô tentando simplificar aqui, tá? Você tá dando para entender? Vocês me avisam, por favor, tá? Qualquer coisa eu simplifico mais. Esse líquido, em se falando aqui em rosto, pescoço, como que ele flui? Ele flui de dentro para fora e daqui do pescoço ele flui de cima para baixo. Como eu falei para vocês, esse líquido, essa circulação linfática, ela não tem uma bomba, ela depende também da força até da gravidade. Por isso que já aconteceu com vocês? Quando vocês estão com a perna muito inchada, o que as pessoas falam para você? Deita e eleva as pernas, coloca as pernas para cima, porque o que acontece? A ação da gravidade vai ajudar o líquido a descer e ir para o lugar que ele precisa ir, vai ajudar a desinchar suas pernas, não é? Quando a gente pensa no pescoço, esse líquido ele flui também indo para baixo. Então, aí que entra a massagem no pescoço, levando para baixo. Só que aqui o que acontece? Por quê? Esse líquido ele vai em direção aos gânglios linfáticos, que a gente chama de linfonodos, tá? Esses gânglios, a maioria deles aqui nessa região de pescoço estão localizadas na fossa supraclavicular, ou seja, em cima da clavícula, desse osso aqui. E aí ele flui nessa direção porque esses gânglios vão tirar as impurezas que esse líquido trouxe para o organismo eliminar, entendeu? Como eu falei, o líquido ele segue nesse trajeto em direção a esses gânglios linfáticos. E a maioria do pescoço está tem aqui na orelha, tal, mas aqui vai ser mais para o rosto. Para o pescoço, nós vamos descer, porque ele vai seguir nesse trajeto aqui, tá bom? Por isso que tem essa diferença de massagem para cima ou para baixo. A massagem que é para cima, ela é para tonificar, para melhorar aqui a questão das ruguinhas e tal, e a gente faz para cima porque a gente quer tudo lá para cima, a gente não quer nada despencando, certo? E quando a gente quer desinchar, a gente faz a drenagem, é uma massagem mais suave, ela é mais lenta, porque como eu falei, esse líquido ele está fluindo já dessa forma, né? O líquido ele desce bem devagar, né? Ele flui bem, ele tem uma pressão correta para acontecer. Por isso que às vezes eu posto um vídeo aqui falando: vamos fazer uma massagem para desinchar a região aqui abaixo dos olhos. Vamos lá. Aí a gente faz lentinho, indo para a direção correta. Não é uma massagem que eu venho aqui e fico aqui, vamos lá, a gente vai desinchar, porque não vai. Pode até ajudar um pouco a desinchar, mas o foco não é esse. Então, quando a gente fala em desinchar aqui o pescoço ou o rosto, né, também, quando a gente já fez o rosto, a gente faz o quê? A massagem levando para baixo e de forma lenta e suave. A gente não faz igual eu fiz aqui para cima, a gente não faz isso aqui nunca, ó. Porque não é isso que a gente quer que tudo fique um up, dá um up, né? Tudo lá em cima. Então, aqui existe a massagem no pescoço que leva para baixo também, certo? Mas é uma massagem diferente. Ela serve para desinchar e ela é mais lenta. Olha só que diferença. E mais suave. Olha isso, ó. Porque o líquido, ele está mais superficial, ele está mais próximo da nossa pele, digamos assim. Então, aqui, ó, a gente está fazendo um pouquinho mais forte, um pouco mais rápido, porque nós estamos pegando parte muscular e no pescoço a gente faz isso daqui, ó, mais lento e mais suave. Então, vocês conseguiram entender direitinho por que existe a massagem no pescoço? Tem gente que ensina fazendo para cima e tem gente que ensina para baixo? Existem, sim, as duas formas de se massagear o pescoço. Dá para fazer levando para cima e dá para fazer levando para baixo. A diferença principal é o intuito que você quer com essa massagem. Se é para desinchar, você vai fazer para baixo, lento, suave.